O Lorde falou aqui, Henrique, como os judeus entendiam as profecias do Velho Testamento? No livro de Ezequiel, por exemplo, temos profecias contra Tiro e Egito, sugerindo até um cativeiro de 40 anos contra os egípcios. Mas até onde sei, Tiro está de pé até hoje, não? O Egito também, né? É... Tipo assim, territorialmente estão todos de pé. Mas o Tiro de hoje, Tiro e Sidom hoje, né? Se eu não me engano, no Líbano, não são Tiro e Sidom da antiguidade mais, né? Muita coisa aconteceu em termos de religião, em termos de cultura, em termos de poder militar. Esses tiros, assim como o Israel de hoje e o Israel da Bíblia são radicalmente diferentes, Tiro e Sidom de hoje são radicalmente diferentes do passado, e o Egito de hoje é radicalmente diferente do Egito dos construtores de pirâmides. Em qualquer lugar, né? Se você pega um espectro de 4.000 anos, a história faz uma modificação gigantesca naquele local, a não ser que seja uma ilha muito bem isolada, né? Mesmo assim, endogenamente, né? Dentro mesmo daquela comunidade, as pessoas vão tendo novas ideias, vão tendo novas necessidades e vão adaptando sua cultura àquilo. Mas beleza. Como que os judeus entendiam as profecias do Velho Testamento? Depende em que época você está. Na época em que o autor, por exemplo, dessas profecias escreveu falando sobre Tiro e Sidom, eram profecias sobre Tiro e Sidom. Eu não sei qual profecia você está se referindo agora exatamente, mas estou pensando nas profecias de Tiro e Sidom aqui, que são muitas vezes lidas num contexto posterior como referências à queda de Satanás, que na tradição cristã vai ter essa leitura. Então, assim, o que acontece na história da leitura da Bíblia? A história da interpretação do texto bíblico. O texto ele permanece mais ou menos o mesmo ao longo da história. Então você tem esses textos que, sei lá, são do século V a.C. e hoje eles são basicamente os mesmos textos, com pouquíssimas modificações, pouquíssimas modificações. Mas isso não significa que a leitura desses textos se preservou, porque você não precisa mudar o texto para mudar o sentido do texto, você precisa mudar só a interpretação. Então você mantém o texto e lê ele de forma diferente. Então é isso que acontece na história da interpretação de qualquer texto antigo, inclusive a Bíblia. Então originalmente o cara escrevia uma profecia sobre a queda de Tiro e Sidom e era lida como uma profecia sobre a queda de Tiro e Sidom. Ponto. E aí num contexto posterior, sei lá, 300 anos depois, ninguém tá nem aí para Tiro e Sidom mais. Então aquele texto, para ele continuar tendo uma relevância para aquela comunidade, ele tem que ser lido sob uma ótica mais alegórica, indireta, onde Tiro e Sidom são símbolos de novas potências, ou de símbolos de poderes espirituais, ou de arquétipos. E aí você vem com novas interpretações para manter a relevância, a vida daquele texto na comunidade. Então o processo de interpretação da Bíblia, ele é constantemente mutante. É uma metamorfose ambulante, né? De novo, como qualquer texto antigo e qualquer texto, ponto, né? Como qualquer texto mesmo, mas principalmente esses textos que são considerados basilares para uma comunidade tradicional, uma comunidade de fé, como o caso da Bíblia, várias comunidades diferentes, inclusive, né? São textos tão importantes que eles não podem cair em descaso, você não pode trocar ele por outros textos. Só que a interpretação antiga deles já não serve mais, então você tem que pintar uma nova camada de interpretação sobre ele, mas sem alterar o texto. Então é isso que acontece na história da interpretação da Bíblia. Então você vai ter. Depende. Você perguntou ele como que os judeus interpretavam as profecias do Velho Testamento, depende de quando você está. Os judeus hoje leem textos do Antigo Testamento de uma forma muito diferente dos judeus dos tempos do período persa, de Ciro o Grande, e que liam de forma muito diferente dos judeus em Alexandria, sei lá, no terceiro século depois de Cristo. Enfim, depende de onde você está, quando você está, quais necessidades daquela comunidade em termos de codificação simbólica da sua experiência, em termos de esperanças, em termos de quais são seus problemas cotidianos, quem são as potências que de fato incomodam, quais são os assuntos de fato que importam, aí você adapta o texto àquelas necessidades. Então você pega um texto sobre o rei Davi e tira uma lição ali sobre empreendedorismo hoje em dia, né? Você pega um texto sobre Amós, você pega um livro do profeta Amós e lê ali uma necessidade de reforma agrária ou coisa do tipo. Então, para qualquer espectro político, qualquer espectro cultural, você pode se apropriar daquele texto interpretativamente para que ele diga algo para o presente. Porque se você deixa o texto lá no passado, ele perde um pouco a relevância dele na sua vida, né? O Flávio Dutra falou que Gênesis é sobre a criação do mundo ou, na verdade, é o mito de criação do território de Israel. Acho que você faz referência aí a uma questão que tem sido levantada pelo Oswaldo Ribeiro, da Tenda do Necromante, que ele fala que ele é a única pessoa no planeta Terra que diz que Gênesis não é sobre o planeta Terra. Eu não li a tese de doutorado dele, parece que ele desenvolve esse argumento na tese de doutorado dele, mas assim, vão sair do argumento dele e vão pensar isso de forma mais abstrata, sem ir para uma enunciação específica disso. O Gênesis é sobre
a criação do mundo ou é sobre a criação de Judá, de forma mais restrita? Na minha leitura, o Gênesis é sobre a criação do mundo, mas o mundo é o mundo que importa. Não é uma tentativa sistemática, cartográfica, né, cosmográfica, de falar sobre o planeta Terra, né? Porque é claro que a ideia de planeta Terra era inexistente naquele contexto. A ideia de cosmos mesmo, a ideia filosófica grega de cosmos, era inexistente naquele contexto. O que se tinha era uma ideia de céus e terra. O que é céus e terra? O que a gente olha mais ou menos para baixo ou para frente está aí, terra. O que a gente olha para cima está aí, céu. Não tem nenhuma ideia de orbes que estão por aí em sistemas planetários, galáxias. Então, claro que não é disso que o Gênesis está falando no seu contexto de produção. Agora, é especificamente Judá, é um mito de criação de Judá apenas. Tipo assim, se chegasse um egípcio e falasse o mito de criação deles, um judaíta responderia assim: ah, beleza, então foi assim que o Egito foi criado, mas Judá foi criado assim, igual eu vou te falar. Não acho que aconteceria isso não, tá? Eu acho que todas essas histórias de criação são histórias de criação que têm ingenuamente tem uma pretensão de universalidade. Não é uma pretensão reflexiva. A pessoa não quer dizer o mundo foi criado, tudo foi criado, todos os povos foram criados assim. É simplesmente histórias tradicionais que um povo local contava sobre o que importava para eles localmente. E nesse sentido, não o Gênesis, as primeiras histórias, mas quando se fala dos patriarcas, já há uma pretensão de falar sobre a origem de outros povos também, né? Quando você tem essas divisões genealógicas que um filho de fulano de tal dá origem ao povo tal. Então os edomitas vêm de Edom, os israelitas vêm de Israel, né, Jacó. Então já é uma pretensão explícita de falar sobre a realidade de outros povos. Agora a questão específica de Deus criar os céus e a terra e ser Judá, de novo, não li especificamente a tese do Oswaldo Ribeiros a esse respeito, talvez me convença, mas na minha cabeça é um povo falando sobre o mundo. Agora, o que é o mundo para aquele povo? É o que está aí. Não é nada bem delimitado. Nem Judá especificamente e nem o planeta inteiro especificamente. Sei lá, o que está aí. Céus e terra. O Dante falou aqui: boa noite, professor. Tenho muito interesse sobre o cotidiano das pessoas das civilizações da Idade do Bronze. Teria materiais para recomendar? Depende qual o grupo, né? Civilizações da Idade do Bronze tem várias. Tem um livro muito bom sobre os hebreus, sobre os antigos israelitas e judaítas, mais especificamente, que é de um autor chamado William Dever. E o livro Dever é D-E-V-E-R. E ele tem um livro chamado Did God Have a Wife? Né? Deus tinha uma esposa? Que é um livro de arqueologia do antigo Israel, que é maravilhoso esse livro. Apesar do título, é um título mais comercial, né, para atrair o público, mas é um livro que não foca apenas na questão de Asherá. Tem alguns capítulos sobre Asherá, sobre figuras femininas, estatuetas, né, figurinos, estatuetas femininas muito presentes, encontradas em Israel pela arqueologia, mas tem também muitas outras coisas. Fala de uma visão geral muito interessante sobre a arqueologia do antigo Israel. Mas aí depende do povo que você quer da Era do Bronze, né? Porque a Era do Bronze é um termo bem amplo, né? E bem impreciso cronologicamente também, porque a Era do Bronze é de quem, né? É quando quem estava trabalhando com ferramentas de bronze. Isso varia, né? De sociedade para sociedade.